Já vou trazendo para a tela aí o próximo vídeo. Ó. Pacheco que andou aprontando aí, né? Andou aprontando para o nosso governo, né? É outro aí que o trem não pega, né? Aliás, ele é mineiro, né? É o legítimo que o trem não pega, né? O Pachequinho. Pacheco aqui, pessoal, tá trazendo ele aqui porque agora vem um vídeo que o senador Omar Aziz debateu com alguns senadores bolsonaristas, inclusive o tal do Carlos Portinho, aquele, que é meu parente, lá do Rio de Janeiro, Carlos Portinho. Gente, eu tenho um parente Portinho, que é senador da República pelo Rio de Janeiro, bolsonarista. Que vergonha, né, pessoal? Que vergonha. O pior é que é meu parente, porque Portinho é uma família só, né? Não é que nem Silva, Santos, que, né, tem vários. Portinho é só uma. Todos os portinhos são parentes de alguma forma. Então, esse bolsonarista do Rio de Janeiro aí deve ser meu primo em quarto, quinto grau aí. É uma tristeza, né? É uma tristeza. Mas olha aqui, ó, pessoal, chega deixando a curtida, tá? Digo no chat aqui de que cidades estão assistindo. Isso aqui é fundamental para o nosso programa, tanto para mim conhecê-los, como para driblar o algoritmo e ganhar do algoritmo, tá, pessoal? E digam aí como é que tá o meu áudio, ó, que eu tô aqui com um microfone novo. Quero que vocês me digam aí como é que tá saindo o meu áudio, se estão me ouvindo bem, aí se o som tá limpinho. Vamos ouvir aqui esse debate que foi bem interessante lá no Senado. Presidente, eu quero elogiar o relatório do senador Rodrigo Cunha, não só porque atendeu emendas como a minha, que exatamente quer defender a indústria nacional, porque o governo, de um lado, quer taxar... Olha aí o meu primo bolsonarista, gente. Ai, que vergonha. Bruxo do Giral. Ó, tá lá o senador Giral, puxa-saco do Elon Musk, né? A blusinha da Shein, mas, por outro lado, o pneu de péssima qualidade está vindo importado com muito benefício, prejudicando a indústria nacional do meu estado, do Rio de Janeiro, que gera emprego. Senador, concordo com Vossa Excelência, seu relatório, apesar do pouco tempo, exíguo tempo que Vossa Excelência teve, Vossa Excelência traz um relatório à realidade do Congresso Nacional, porque nós estamos cansados de jabuti. Agora, quando eu vejo alguns senadores falando sobre o atual governo, vocês estão falando do governo errado, porque vocês tinham que falar do governo Paulo Guedes, que desonerava para prejudicar a indústria brasileira. E eu não vi esse estardalhaço todo. E segundo algumas pessoas, assessores meus, 20% não dá competitividade não, teria que ser maior a taxação. Tá? Vamos ser claro, porque quem reduziu o IPI, prejudicando a Zona Franca, prejudicando a indústria brasileira, foi o Paulo Guedes. Foi o Paulo Guedes. Nós tivemos que ir para a justiça. E aí falei, esse governo está gerando mais emprego que o governo anterior gerava, está gerando mais condições para a população que o governo anterior e para a indústria. O problema é a comunicação. Vai perguntar para o produtor, vai perguntar para o pequeno comerciante, para o grande comerciante, se ele não está vendendo mais hoje. Agora, quem queria acabar com a indústria brasileira e deixou a chegar nesse nível, tem nome e sobrenome, é Paulo Guedes. Não é o Haddad, não é o Lula. Então, agora se pega... Só vou discordar aqui do Omar Aziz, né? Porque o Paulo Guedes ele não queria acabar com a indústria brasileira. Ele acabou com a indústria brasileira. Ele destruiu a indústria brasileira. Inclusive o Omar Aziz é lá da região do Amazonas, né? E ele conhece bem essa questão que ele falou ali da Zona Franca lá de Manaus, que é um patrimônio brasileiro, né? Zona Franca de Manaus, Gente, eu quando eu era criança, eu brincava com um carrinho de ferro que era produzido na Zona Franca de Manaus. Então, assim, sabe? E tu vê brasileiros falando contra a Zona Franca de Manaus, sendo a favor da importação de bugigangas de outros países aí, que quebram a nossa indústria. Então o Omar Aziz, assim, tocou o dedo na ferida. Quem quebrou a indústria do Brasil, eu só discordo dele que ele disse quem queria quebrar, né? Quem quebrou a indústria do Brasil, mais ainda, há muito tempo que a indústria do Brasil vem sendo, né, detonada, vilipendiada, pelo menos desde Collor do Mello, né? Collor do Mello, esse bandido delinquente, né? E é bandido que foi condenado já. Foi condenado, Collor de Mello.
Collor de Mello é bandido. Ele iniciou essa destruição da indústria brasileira, que vem acontecendo há muito tempo. Mas, assim, Bolsonaro e Paulo Guedes pisaram firme no acelerador, né? Presidente, 20% não dá competitividade, não, é conversa fiada. Porque além da taxação, ainda tem o que os estados cobram de CMS. Aí você vai pedir para o estado abrir mão para dar competitividade. Isso daí acontece diariamente conosco. E a gente tem uma experiência muito grande quando se reduz o IPI, quando se reduz o II, quando se exige que produtos sejam comprados nacionalmente sem ter competitividade. Agora mesmo, queriam impor à indústria de termoplástico um percentual de polímero que não dava para executar, porque o valor de importação é muito menor do que produzido no Brasil. Enquanto você produz a 100 no Brasil, você importa a 20. Então, estão enganados, senador Rodrigo. E quando Vossa Excelência retira isso do texto, não é que eu seja contra, não, eu sou a favor da indústria nacional. Mas isso aí é jabuti. Como é jabuti, moto elétrica, bicicleta elétrica, como é jabuti, o que fizeram com óleo, gás e petróleo e álcool. Então, veja bem, Vossa Excelência está fazendo algo que esse Congresso, o Senado Federal lá atrás, o próprio presidente Rodrigo Pacheco, já retirou monocraticamente essas questões que vinham da Câmara. Por quê? Porque nós já decidimos, senador Everton, que nós não íamos admitir jabuti. Agora, se querem até amanhã para discutir, vamos discutir, sem problema nenhum. Mas é mentira achar que 20% dá competitividade à indústria brasileira. Não, tem que ser maior essa taxação para dar realmente competitividade. Quando Vossa Excelência diz que quer discutir essa questão à parte, é porque a gente tem que fazer número, cálculo, para saber realmente quem tem razão ou não. É número. Enquanto você compra uma capa de celular no Brasil por R$180, você está importando a 10. Tu taxa mais 20%, tu vai ver que não vai chegar nunca a R$80. Mais sensato É só para lembrar, né, pessoal, que é importante essa taxação aí de produtos importados, é importante para reforçar a indústria nacional. Exatamente isso. O que aconteceu agora com a indústria de aços inoxidáveis? Muito comemorado pelos industriais brasileiros aí. O governo Lula taxando os produtos que vinham da China. Aço inoxidável que vinha da China aí, que estava destruindo a indústria nacional. Aumentou-se o imposto de importação desses produtos para dar competitividade à indústria brasileira. E está aí, as empresas de aços e barras de produtos manufaturados, né, prometendo já um investimento aí de 100 bilhões, que eu até acho que pode não vir, mas que venha a 30, sabe? Eles estão prometendo. Quando a gente vê essa história, industriários de tal ramo prometem 100 bilhões. Não vem 100 bilhões, né, pessoal? Não vem, mas que venha 30, que venha 40 bilhões. Já é um dinheiro importante que vai se injetar, a criação de novos parques industriais, reativação de parques industriais que estavam desativados, exatamente porque importação de produtos era mais em conta. Então, é importante essa taxação. Então, vamos parar com essa história de que eu sou contra todo o aumento de imposto. Não, o imposto de importação é importante para proteger a nossa indústria. Podem apostar nisso. Senador, com problema nenhum. Mas eu voltei demais aqui, ó. Vamos ver. Bicicleta elétrica, como é jabuti no Congresso, o texto que chegou da Câmara. Compra uma capa de celular no Brasil por R$180, você está importando a 10. Tu taxa mais 20%, tu vai ver que não vai chegar nunca a R$80. Mais sensato uma vez que o relator modificou o texto que chegou da Câmara, né? Nós tivemos conhecimento agora, eu até perguntei a Vossa Excelência no início como seria o rito aqui do Senador Marinho, outro bolsonarista raiz aí, ó. Projeto, das discussões,
que nós pudéssemos suspender essa tramitação e reiniciá-la amanhã, porque todos nós vamos nos debruçar sobre o texto que o relator nos deu conhecimento agora. Eu, particularmente, gostaria de conversar com o relator depois, eu acho que todos aqueles que têm interesse sobre o texto, para verificar se é possível algum tipo de convergência com o próprio governo, né, para podermos ter um texto aqui mais redondo e, eventualmente, retiradas as incongruências, como o próprio relator já colocou aqui. Então, se pudesse ficar para amanhã, é melhor. Perfeitamente. Então, há uma convergência nesse sentido. Nós vamos suspender a discussão, fazemos o adiamento para amanhã da apreciação desse item. E eu sugiro ao líder do governo, ao líder da oposição, que possam, juntamente com os líderes partidários, se reunirem com o relator para debaterem o texto do relator e buscarem uma convergência. Então, fica suspensa essa discussão com adiamento para amanhã. Senador Espiridião, a mim com a palavra, na sequência, líder Carlos Coutinho. Eu apenas queria aduzir o que Vossa Excelência acaba de falar. Eu acho que suspender é uma hipótese, mas não dar o assunto para só voltar amanhã. Eu acho que se pudesse haver uma reunião, pelo menos dos líderes, com o relator, para conferir todas as emendas e colocar aquelas que podem eventualmente ter unanimidade a favor, no outro patamar, essa reunião teria seria uma espécie de despacho saneador das divergências ou das dúvidas. E nós amanhã perderíamos menos tempo e partiríamos para a decisão. Mas eu não posso encerrar sem declarar publicamente que, mesmo considerando que o governo deveria tomar a decisão, porque é da sua responsabilidade, eu votarei a favor dos 20% sobre os importados, porque isto é o disponível para defender o interesse da empresa e do emprego nacionais. Obrigado. Então, a lógica é a mesma. E eu achei correto, senador Rodrigo Cunha, tirar a discussão, não é encerrar a discussão sobre a taxação, é tirar de um projeto que o tema não tem nada a ver com tributação de blusinha, é um jabuti. Então, Vossa Excelência restabelece um projeto positivo e fundamental e que certamente haveria consenso. Aonde há o dissenso, também estou de acordo com o adiamento, quero registrar, porque é possível. É possível conjugar a pretensão que manifesta em defesa da indústria nacional o senador Amin, e é uma preocupação de todos nós, claro, porque gera emprego, gera riqueza, mas é possível conciliar com a emenda do senador Flávio, que quer justamente igualar essa concorrência, ou seja, da mesma maneira que o produto chinês vai pagar 20% até $50 de tributos federais, o senador Flávio sugere que a indústria nacional, o produto nacional, também não pague mais do que os 20% de tributos federais, porque aí a gente está igualando a concorrência. Nós não podemos não ter uma política tarifária organizada no nosso país. Nós acostumamos a definir a competitividade da nossa indústria fazendo desoneração, comprometendo a nossa equação fiscal. Nenhum país... Exatamente isso, né? Gente, essa desoneração é coisa de gente que está a serviço da burguesia. Quem é que quer desonerar imposto? Burguesia. Burguesia. Sabe? Vamos parar de pagar imposto. Para que pagar imposto? Que o empresário quer pagar imposto? Não, né? E essa desoneração, o que é? Da folha de salários, é da Previdência Social, é dos cofres da Previdência. Vocês lembram aquele papo que vai e volta? Eu fiz um vídeo aqui, Jornal Nacional, agora 2, 3 meses atrás, voltou a falar do déficit da Previdência. Só que aí eles falam do déficit da Previdência, e quando se coloca essa questão de acabar com essa desoneração absurda da folha de salários, por que alguns ramos da indústria têm desoneração da folhas e outros não têm? É porque geram imposto. Já caiu por terra esse argumento de que gera emprego. Não gera emprego nenhum. Não geraram emprego nenhum.
Tem mais de 10 anos que estão com folha desonerada, que não pagam imposto e não estão gerando emprego. Então, essa questão da desoneração da folha é uma vergonha que a gente tenha no Brasil, esse privilégio para alguns setores empresariais, e a Rede Globo e as empresas de comunicação estão dentro do bolo. Por que será que elas estão dentro do bolo, né? Por que será que as empresas de comunicação têm desoneração da folha de salários, né? E por que será que elas, dia e noite, têm matéria nos telejornais delas, dizendo que é um absurdo, que o governo Lula quer acabar com a desoneração? É assim que funciona o sistema, pessoal. Do mundo abre mão da sua política tarifária a ponto de comprometer a sua indústria, de comprometer a sua capacidade produtiva e gerar crise fiscal. É preciso que a gente volte a discutir. E eu quero concordar aqui com o Jorge Seife, o senador Jorge Seife, quando ele diz que o nosso país tem como principal causa de desindustrialização o fim de uma política tarifária consistente. Nós precisamos voltar a discutir isso. Qual é a política tarifária que nós vamos aplicar para produtos externos? Qual é a política de reciprocidade que nós vamos adotar para quem estabelece tarifas abusivas para impedir a entrada dos nossos produtos no mercado externo? Nenhum país pode estar aberto a tudo e, quando pretende colocar os seus produtos no mundo, o mundo está fechado para ele. Portanto, nós precisamos ter uma política tarifária organizada e baseada na reciprocidade ou em acordos comerciais bilaterais ou zonas de mercado comum, como a gente tem o Mercosul, ou acordos de livre comércio. Tudo isso é permitido, mas a gente precisa, para o resto, ter uma política tarifária organizada para nós não comprometermos a nossa equação fiscal e não levar a conta para os mais pobres, para aqueles que mais necessitam dos serviços públicos. É isso, pessoal. É isso. Os discursos são bonitos, né, pessoal? Os discursos são bonitos, mas aí sempre sobra para o bolso do trabalhador, né, pessoal? Porque é aqui, ó. É aqui, nesse salão azul aqui do Senado e no salão verde lá da Câmara dos Deputados, que eles fazem ali os acordões para sempre beneficiar a burga, né, pessoal? Os bujós, né? A burguesia. Essa turma está toda a serviço da burguesia sempre, né, pessoal? Como já dizia o mestre dos mestres, Karl Marx, o Estado é o comitê de administração dos negócios da burguesia, né, pessoal? E o Estado é o judiciário, é o legislativo, né? É o Campos Neto no Banco Central. Todos esses aí são serviçais da grande burguesia nacional.